Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Dutti. Vocês já conhecem os 4 passos, né? Inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e fazer seus comentários, ok? E a partir da aula de hoje, a Central das Escrituras vai estar disponibilizando os slides que eu utilizo, né, que vocês veem, com citações ou com as escrituras que são usadas durante a aula. Essa é uma ferramenta muito boa para estudo, vocês terem baixado no seu celular ou computador, ok? Então vamos à aula. Hoje nós falaremos sobre a grandiosa Mãe Eva. Eu preparar essa aula, eu parti de 2 pressupostos. O primeiro, que vocês conhecem a história de Adão e Eva, e também que vocês conhecem a doutrina da queda. Caso a doutrina da queda não ficar muito clara, né, na Central das Escrituras, nós temos vários vídeos que falam ou que citam durante o vídeo a queda de Adão e Eva. Vocês podem dar uma pesquisada, que é bem interessante, ok? Então vamos lá. Por que falar de Eva? E a razão é bem simples, porque eu já falei de Adão. Não, e Adão e Eva, eles são pessoas reais, né? São personagens históricos, mas eles são um símbolo poderoso, né, para cada um de nós. Eles representam todos e cada um dos filhos espirituais de nosso Pai Celestial, quer sejam os homens, quer sejam as mulheres. E ambos compartilham características que é independente do sexo, ok? Então sempre vale a pena aprendermos sobre Adão e aprendermos sobre Eva, tanto como personagens históricos, mas também como símbolos do nosso progresso espiritual, ok? E algo que eu achei eu ia falar interessante, mas bem chato, é que nós somos, eu acho que a única religião que olha para Adão e para Eva e os considera, olha, vocês são heróis, né? Vocês são um exemplo, né? Porque geralmente o que acontece? Eles são os culpados por nós estarmos nessa vida dolorosa, né? Nesse mar de lágrimas, né? E nós vemos, não, eles são responsáveis, não os culpados, muito pelo contrário. Eles não são os vilões da história, eles são os heróis da história. No final das contas, óbvio que o grande herói é Jesus Cristo. Mas Adão e Eva cumpriram um papel essencial no plano de salvação de nosso Pai Celestial. E essa é uma visão errônea. E o Elder Oaks, o presidente Oaks hoje, né, na época que ele fez essa declaração, ele era do Quórum dos 12 ainda, ele fez uma declaração muito, muito boa sobre o papel de Adão e Eva, principalmente de Eva. Prestem atenção. Ele diz o seguinte: alguns cristãos condenam Eva por esse ato, ou seja, o de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, concluindo que ela e suas filhas são de certa forma manchadas por ele. Os santos dos últimos dias não a condenam. Ponto de exclamação. Instruídos por revelação, celebramos a ação de Eva e honramos sua sabedoria e coragem no grande episódio conhecido como a queda. Prestem atenção, irmãos, essas 2 palavras, sabedoria e coragem. Elas serão usadas mais tarde também. Então o que eu quero fazer de agora em diante é compartilhar com vocês 3 princípios de uma forma bem condensada, né, para essa aula não ficar muito longa, né, sobre nossa mãe Eva. E o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: Eva estava entre as mais nobres e grandes inteligências na vida pré-mortal. O Senhor revelou ao patriarca Abraão, né, um mundo pré-existência mortal. E nele o Senhor instrui Abraão sobre
tipo de espíritos viviam com ele. E ele diz o seguinte, nós podemos encontrar em Abraão 3, dos versículos 22 ao 23. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos. E viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles, foste escolhido antes de nasceres. Então, irmãos, na pré-existência mortal, né, os espíritos não eram todos iguais, eles não estavam todos no mesmo nível de espiritualidade, vamos dizer assim, de desenvolvimento pessoal. Entre os espíritos, entre os bilhões e bilhões de espíritos que viviam na pré-existência mortal, havia muitos que eram grandes e nobres e bons. Né? E é interessante que quando as escrituras dizem bons, o bom, boa, sempre está se referindo a algo que tem uma conotação divina. Então eram espíritos altamente desenvolvidos que o Senhor disse: a esses espíritos eu farei com que sejam meus governantes. E o que significa ser governante? Dentre esses espíritos é que foram tirados os personagens mais importantes do plano de salvação. Os grandes profetas, as pessoas relacionadas à restauração do Evangelho. Né? O livro de Mórmon, por exemplo, Nefe tem a visão de Maria, de João Batista, dos 12 apóstolos originais, e depois mais especificamente de João, um dos apóstolos do Salvador, a quem ele amava. Né? O José do Egito teve sobre Moisés, e assim sucessivamente. Então, essas pessoas que desempenharam um papel muito importante no plano, ou que desempenham muito importante no plano de salvação, foram pré-ordenadas, foram escolhidas pelo Senhor antes de o mundo ser formado. Então o elder Bruce R. McConkie, ele falando sobre a nossa pré-ordenação, disse algo que vale a pena compartilhar com todos. Ele disse o seguinte: não podemos duvidar que a maior de todas as filhas espirituais de Deus foi aquela escolhida e pré-ordenada para ser a mãe do Filho de Deus segundo a carne, ou seja, Maria. Então, entre todos os grandes espíritos da pré-existência, os espíritos femininos, o maior era Maria. E ela foi a escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo aqui na mortalidade. Não, nem podemos pensar de outra forma que Eva não estivesse ao lado de Adão, regozijando-se com sua própria pré-ordenação para ser a primeira mulher, a mãe da humanidade, a consorte, companheira e amiga do poderoso Miguel. Cristo e Maria, Adão e Eva, Abraão e Sara, e uma hoste de homens poderosos e mulheres igualmente gloriosas compunham aquele grupo das mais nobres e grandes inteligências. Então, o elder Bruce R. McConkie está falando algo que para nós é bem óbvio. Eva fazia parte dessa assembleia, desse grupo das mais nobres e grandes inteligências. E muitas das mulheres que hoje vivem faziam parte também deste mesmo grande grupo seleto de espíritos. E o segundo princípio, que tem mais a ver com a queda, que eu gostaria de compartilhar, diz assim: mesmo sendo enganada, Eva comeu do fruto motivada pelo desejo de progredir. O nosso atual profeta, presidente Nelson, na mesma conferência que o elder Oaks fez a declaração, chamou Eva e louvou Eva por sua grande coragem e sabedoria, o elder
Nelson, na época, né, também falou sobre Eva. Eu achei muito interessante que na mesma conferência, 2 profetas, videntes e reveladores falaram sobre a nossa mãe Eva. E ele disse o seguinte, citando o presidente Nelson: nós, bem como toda a humanidade, somos abençoados para sempre por causa da grande coragem e sabedoria de Eva. E eles usam a mesma palavra, coragem e sabedoria. O ato de Eva, segundo esses 2 profetas, foi um ato de coragem e foi um ato de sabedoria. Continuando. Ao partilhar do fruto, em primeiro lugar, ela fez o que deveria ser feito. Adão foi sábio ao agir de maneira semelhante. Assim podemos falar da queda de Adão em termos de uma criação mortal, uma vez que Adão caiu para que os homens existissem. Então, como Eva foi sábia, como Eva foi corajosa, né? Então, para responder essas perguntas, eu gostaria de convidar vocês a abrirem Moisés 4. Nós vamos ler o versículo 4, depois do 7 ao 11 e o 12 no final. Então aqui o que o Senhor está fazendo? Ele está explicando a Moisés também sobre a pré-existência e depois sobre a criação da terra e a queda dos nossos primeiros pais. Mas falando sobre a queda de Satanás dos céus, ele disse assim: e ele se tornou Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras. Isso é importante lembrarmos, porque Satanás sempre está ligado ao engano, à mentira, aquele jeitinho malandro de conduzir as coisas. Falar uma verdade e atrás dessa verdade esconder muitas outras mentiras. Ou, ao contrário, falar várias verdades e atrás dessas verdades esconder uma grande mentira. Faz esse jogo dúbio. E ele disse o seguinte, no versículo 7. E ele disse à mulher: sim, Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim? E ele falou pela boca da serpente. Essa é uma frase meio estranha, que quer dizer basicamente o seguinte: Eva, Deus não falou para vocês comerem de todas as árvores que tinham aqui no Jardim do Éden? Essa foi a pergunta de Satanás a Eva. E o que ela respondeu? E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que vês no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não, deixa disso. Você não vai morrer. Você não vai morrer nem espiritualmente, nem vai morrer fisicamente. Confie em mim, pode comer com tranquilidade. Pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos serão abertos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E aqui existe algo que nós devemos prestar muita atenção. Satanás falou uma grande mentira. Olha, vocês certamente não morrereis. Adão morreu, Eva, tanto espiritualmente, ao partilharem do fruto, ou seja, eles foram morrer espiritualmente, ou você ser afastado da presença do Senhor. E depois aqui da mortalidade, com os passados dos anos, eles envelheceram e também morreram fisicamente. Então, a serpente juntou o joio com o trigo de uma forma que você não conseguia tirar um sem danificar o outro. Mas ele falou uma grande verdade, que ao partilhar do fruto, Eva se tornaria o quê? Sábia. Ela teria o poder de distinguir o bem e do mal. Irmãos, aqui é essencial nós compreendermos algo. O Senhor deu 2 mandamentos que, num primeiro momento, eu não vejo como eles poderiam ser cumpridos simultaneamente. O Senhor disse: multiplicai, enchei a terra.
né? Mas não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, no estado que eles estavam no Jardim do Éden, né, eles não eram capazes de se multiplicarem. Aliás, eles nem tinham, como a gente se diz, esse desejo que nós, seres humanos, depois de uma idade, ótima ilustração, eles eram como crianças, não no entendimento, mas no funcionamento do corpo. Você não vê uma criança querendo casar e ter filhos, a não ser de brincadeirinha. Assim era Adão e Eva, muito diferente de quando você atinge a adolescência. E a Eva é acusada de ter sido o quê? Além de tola, né, que nós vamos ver que ela não foi, mas impulsiva. Ela automaticamente agarrou o fruto do conhecimento do bem e do mal e o comeu. E não foi assim. No versículo 12, se vocês prestarem atenção nos verbos que são usados e na construção da linguagem desse versículo, os estudiosos das Escrituras, especialmente os linguistas, eles falam que nesse versículo existe uma tensão, vamos dizer assim, uma luta interna dentro de Eva para decidir o que fazer. Então não foi por impulso, não foi por emoção, não foi por tolice que Eva partilhou do fruto. Então vamos ler o versículo 12. E quando a mulher viu que a árvore servia para alimento, ou seja, não é veneno, uma árvore que serve para alimentar, e que se tornara agradável aos olhos. Eva e Adão ainda estavam nesse patamar. Eles foram proibidos de comer do fruto, então eles nem prestavam atenção à árvore. Ela escapava aos olhos dele. Agora Eva estava prestando atenção à árvore e ela estava se tornando agradável aos olhos. E uma árvore desejável para torná-la sábia. E aqui é que está o ponto chave. Eva queria progredir. Eva queria saber como, vamos dizer assim, a vida funciona no Jardim do Éden. Ela queria o quê? Mais luz e conhecimento. Ela queria o quê? Mais sabedoria. Saber como reconciliar todos os mandamentos que o Senhor deu para ela e para Adão enquanto estavam no Jardim do Éden. Na cabeça dela não fazia muito sentido. Então vocês veem quão difícil foi a decisão de Eva. O que ela teve que passar não foi impulso. Ela viu, a árvore se tornou, e tornar-se geralmente é algo que demora algum tempo. Então Eva teve que usar da sua capacidade mental, da sua capacidade emocional, para chegar à decisão de comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. E só para terminar o versículo, tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Foi exigido de Eva uma grande coragem para dar esse passo de fé. Dentro do que ela sabia, foi uma decisão sábia. Ela falou, eu não posso continuar no estado que eu estou, então para que eu possa cumprir os mandamentos, ou o mandamento do Senhor de multiplicar e encher a terra, eu tenho que partilhar disso. Só que Satanás, como eu disse, é um grande mentiroso. Ele não falou as consequências que a queda traria para ela e para Adão. Não falou nada de doença, não falou nada dos infortúnios, se eram bons, se eram maus, tê-los. Então, nesse ponto, sim, Eva foi enganada. Apesar de ter tomado a decisão certa, ter feito o que tinha de ser feito, como disse o presidente Nelson, não obstante, ela foi enganada. E eu estou batendo nessa tecla porque agora surgiu uma ideia que, olha, o hebraico que é traduzido como enganado não é enganado, Eva não sabia exatamente o que ela estava fazendo, não. Ela foi sábia, né? Mas ela não tinha pleno conhecimento do que ia acontecer, do que era ser um ser humano mortal, ok? Mas mesmo assim, os profetas sempre consideram Eva corajosa e sábia, e eu também. E o terceiro
E o último princípio é: Eva é uma mulher exaltada. Porque se ela não fosse tão grande e tão nobre e tão boa, como dizem as Escrituras, jamais ela teria sido exaltada. E ela foi, né? O Salvador, quando morreu na cruz, o seu espírito foi ao mundo espiritual. E lá no mundo espiritual estava já um grupo, uma grande assembleia de homens e mulheres justos esperando a vinda do Salvador, né? Então, quando o Salvador chegou no mundo espiritual, ele foi recepcionado por esses espíritos. E o presidente Joseph F. Smith, que foi o 6º presidente da igreja, e era também sobrinho do profeta Joseph Smith, ele teve uma visão do mundo espiritual, que está na seção 138, e nós vamos utilizar só os versículos 38 e 39, que diz o seguinte: Entre os grandes e poderosos que estavam reunidos nesta vasta congregação dos justos, encontrava-se Adão, o ancião de dias, e pai de todos, e nossa gloriosa mãe Eva, com muitas de suas filhas fiéis, que viveram através das eras e adoraram o Deus verdadeiro e vivo. Então, quando o próprio Salvador visitou o mundo espiritual, Adão e Eva já estavam entre aqueles que eram a assembleia, a congregação dos justos, né? E quando o Senhor ressuscitou, logo em seguida, Adão e Eva também ressuscitaram, né? Eles não estão aguardando o milênio para serem ressuscitados. E nós, através das escrituras da restauração, principalmente sobre o livro de Mórmon e os ensinamentos do templo, sabemos que eles fizeram a coisa certa, o que tinha que fazer. Que eles caíram para que nós pudéssemos passar por essa experiência mortal. E que nessa experiência mortal nós poderíamos ter a alegria de saber que temos um Salvador e um Redentor, que é Jesus Cristo. Então, esse mesmo destino de Eva e de Adão é dado a todas as pessoas que queiram aceitar e cumprir os mandamentos que o Senhor deu através do seu Filho Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, o Evangelho de Jesus Cristo. E isso é uma gloriosa mensagem, não é? Irmãos, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje e que possam redobrar o seu amor e a sua reverência pela nossa gloriosa Mãe Eva. Tenham todos uma boa semana, um grande abraço e até quinta-feira que vem.